E aí, galera, beleza? Vou aguardar mais uns minutinhos aí. Enquanto isso, vocês estão me ouvindo? Tá dando para me ver aí? Tudo certo? Aí, Gilberto. Beleza. Desculpa a qualidade do vídeo aí, essa webcam não é das melhores, mas tranquilo, vocês vão me ver bem pequenininho aqui no canto, então não tem problema. Hello, Fernanda. How are you? Tem um delay aqui de uns 5 segundos mais ou menos, então se eu demorar um pouquinho para responder, é por isso. The topic. Então, a gente vai ver um diálogo e um texto também. E aí eu vou usar, né, esse diálogo e esse texto para ir explicando para vocês vários conteúdos que dá para a gente tirar, né, de cada coisinha ali do inglês. I'm fine, Tarcísio. What about you, man? Seria thanks, Fernanda, com um S ali no final. I'm fine, thanks. O Beleza, então, galera, vamos começar aqui. Já são 8h04, indo para 8h05. Galera que vai entrando aí vai pegar no meio do barco, mas tá tranquilo porque dá para voltar também. This is Ragnarok. Ok, so let's go, guys. Deixa eu mudar aqui. Ok, então vai funcionar mais ou menos assim. Primeiramente, eu vou ler para vocês aqui bem rapidão como fica esse texto aqui em inglês. Vocês vão perceber a minha pronúncia, tá? Depois eu vou mostrar o que está aqui, que é a tradução. E aí depois eu vou explicando parte por parte o que vocês precisam saber desse texto, o que dá para tirar dele. E vocês vão deixando também as dúvidas de vocês aí nos comentários, que aos poucos eu vou respondendo, beleza? Não tem diferença não, Fernando. Thank you e thanks significa a mesma coisa. São duas formas de falar obrigado. Ok, let's go, guys. Então, primeiramente, né, vamos começar lendo aqui rapidão. Billy always listens to his mother. He always does what she says. If his mother says, brush our teeth, Billy brushes his teeth. If his mother says, go to bed, Billy goes to bed. Billy is a very good boy. A good boy listens to his mother. His mother doesn't have to ask him again. She asks him to do something one time and she doesn't ask again. Billy is a good boy. He does what his mother asks the first time. She doesn't have to ask again. She tells Billy, you are my best child. Of course, Billy is her best child. Billy is her only child. Ok? E agora vamos ver a tradução aqui. Deixa eu mudar isso aqui de branco.
Aí. Então, a tradução disso, vou subir um pouquinho aqui para dar para ver o texto inteiro. Billy sempre escuta sua mãe. Ele sempre faz o que ela diz. Se sua mãe diz escove seus dentes, Billy escova os dentes. Se sua mãe diz vá para a cama, Billy vai para a cama. Billy é um menino muito bom. Um bom menino escuta sua mãe. Sua mãe não tem que pedir para ele de novo. Ela pede para ele alguma coisa uma vez e ele não pede, e ela não pede de novo. Billy é um bom menino. Ele faz o que a mãe dele pede a primeira vez. Ela não tem que pedir de novo. Ela fala para Billy: Você é o meu melhor filho. Claro que o Billy é o melhor filho dela. Billy é o único filho dela. Beleza? Tem alguma palavra aqui que vocês não conhecem? Bom, ninguém respondeu aqui. Aparentemente está tranquilo. Asks. Asks é o verbo to ask, que é de perguntar, de pedir alguma coisa. Então, quando a gente tem alguma dúvida em inglês, a gente não fala to ask to make a question, de fazer uma pergunta. A gente fala to ask a question. E daí seria no sentido de perguntar. Mas o ask também é no sentido de pedir. Então, aqui no texto, né, a gente tem, por exemplo, she asks him. Ela pede para ele. Ela pede para ele fazer alguma coisa uma vez. Ok? Então, o ask ele tem esses dois sentidos, de perguntar e de pedir. Ok. Cause. Aqui, course. Of course é uma expressão que quer dizer é claro. Of course, é claro. Brush. Brush, quando a gente fala de brush, seria de escovar, né? Como aqui está falando brush his teeth, seria escovar os dentes dele. Então, Billy brushes his teeth. O Billy escova os dentes dele. Isso aí, Hugo. Teresina, Recife, mas. Ok. Então, eu até anotei aqui alguns tópicos para a gente dar uma olhada nesse texto, tá? Primeira coisa, o verbo para a terceira pessoa do singular. Então, o que são verbos, né? Para quem está bem no início, um verbo é uma ação, né? É uma ação que você sofre ou que você faz. Por exemplo, aqui, o Billy sempre escuta a sua mãe. O escutar é uma ação. Então, listen, ou escutar em português, é um verbo. Quando a gente está falando do inglês, o verbo na terceira pessoa, que seria com he, she e it, né, se referindo a ele e ela, para pessoas e coisas, né, com it. Então, tem uma mudança, uma pequena mudança ali, que vai ter um S no final dos verbos, geralmente, tá? Aí tem algumas regras. Por exemplo, se termina com SH aqui, né, o brush, termina com SH. Então, quando é com he, she e it, vai ficar brushes, com esse ES aqui, tá? Aqui, quando termina com o, por exemplo, aqui é o verbo go, né? Deixa eu pintar isso aqui. Opa, não era a letra. Letra. Aqui. Aqui a gente tem o verbo go, mas como Billy é um ele, está na terceira pessoa, então ele vai ter esse S no final. Como termina com o, tem a regrinha que seria um ES no final. Então fica goes, beleza? Goes to bed. Billy goes to bed.
No, I'm not Gilberto. I'm not Edgar's son. Beleza? Então a gente tem essa regrinha, tá? Para verbos que a gente está conjugando com ele ou ela, e aí seja para pessoas, para coisas, para objetos, vai ter essa mudança ali no final, colocando um S ou um ES. Tem várias regras, tá? Para se vai ser S ou se vai ser um ES no final. Eu não vou falar todas aqui, até porque são umas 4 ou 5, assim, eu não lembro de cabeça exatamente. Mas com a prática aí vocês vão estar conseguindo e qualquer coisa é bem tranquilo também de vocês acharem quais são essas regras, beleza? E também, se eu fosse explicar aqui, ia acabar sendo meio chato. Tem mais coisa aqui para a gente ver. Por exemplo, como dar ordens em inglês. Então, muita gente tem dúvida nisso, né? Em português, por exemplo, eu posso falar vai no mercado, vai correr. Então, eu estou dando uma ordem. No inglês, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. A gente vai só falar o verbo. Por exemplo, aqui, ó, aqui a gente tem as ordens que a mãe do Billy dá para ele. Aqui, ó, he always does what she says. Ele sempre faz o que ela diz. Se a mãe dele diz brush your teeth, escove seus dentes. Então aqui, ó, ela está dando uma ordem. Brush your teeth, escove seus dentes. Aqui, ó, go to bed. Go to bed. Vai para a cama, vai dormir, né? Go to bed. Então, é só colocar o verbo. Não vai ter daí o to na frente desse verbo. Não fica to brush our teeth. Isso aqui está errado. Não tem esse to. Vai ficar só brush your teeth. Ok? Aí a gente tem o uso do do e do does, que também muita gente tem dúvida em quando que eu uso do, quando que eu uso does. E lembra aqui que nessa parte aqui da terceira pessoa eu tinha falado que quando o verbo termina com o, vai um ES no fim? Então, né, o verbo do, ele significa fazer. Ele também é um verbo auxiliar, né, mas a gente não vai ver isso agora. Mas ele significa fazer e assim como qualquer outro verbo, ele termina com o. Então, quando eu vou conjugar ele para a terceira pessoa, que seria com ele ou ela, né, he, she ou it, ele vai virar does, com esse es no final. Então a gente tem o do para I, então I do, you do, we do, né, nós fazemos, we do. Eles fazem ou elas fazem. They do. Aí se eu quero falar he, né? Então ficaria he does. She, ela, does. It, ele ou ela para coisas, objetos, animais. It does. Ok? Então essa que é a diferença. A gente tem aqui, ó. He does. He does. Quem que é he? Aqui vai ser o Billy, né? He does. She doesn't. Aqui está na negativa, né? Ela não precisa. Então, she doesn't have. Ela não tem que pedir de novo. Beleza? Aqui é a forma negativa, tá? Então, quando a gente tem uma frase negativa que tenha o do na frase, essa frase vai ficar com doesn't. A forma negativa vai ser doesn't para he, she ou it e don't para o resto, né? Então, he, she, it, doesn't, para o resto vai ser don't. Eu posso ver, vocês podem e vão inclusive ver does not ou do not. É a mesma coisa, tá? Só vai estar contraído. Então, no inglês é bem comum isso. Eles têm preguiça de falar toda a palavra, né? Toda a frase. Então, eles contraem as coisas. Então, o does not vira doesn't. Beleza? Ok. A gente tem aqui também que o primeiro verbo é quem muda. O que que significa isso, né? Quando a gente tem, como a gente viu aqui, o verbo para a terceira pessoa, ele muda.
Só que e quando eu tenho mais de um verbo, por exemplo, né? Aqui a gente tem She doesn't have to ask. Aqui a gente tem três verbos, na verdade, nessa frase aqui. A gente tem o auxiliar does, que ele não tem um significado aqui nessa frase, ele só está ali para realmente auxiliar, né, para falar que essa frase está na negativa. Então, ele é o primeiro verbo. O verbo do, né, no caso aqui does, vai ser o primeiro verbo. Aqui a gente tem o segundo verbo, que é o verbo have, né, o verbo de ter. E o verbo ask, to ask, que é de pedir. Aqui a gente tem três verbos. Quem sofre a mudança aqui vai ser o do, o verbo do, que vai virar does. E daí na negativa, né? Doesn't. Deixa eu ver se tem algum outro exemplo aqui. Always listens. Always does. Aqui de novo, doesn't have to ask. A mudança vem no primeiro verbo e o resto fica igual, ok? É que aqui a gente está com o do, então deixa eu pensar aqui em uma frase que tenha dois verbos seguidos. Ele quer ir. Como é que eu falo ele quer ir em inglês? He wants to go. Ó, quem sofreu? Ele quer ir. Quem sofreu a mudança aqui foi o primeiro verbo. He wants. Então, esse S aqui. O to go, ele continua a mesma coisa. Ele não sofre mudança nenhuma. Beleza? Aí aqui, vocês podem ver... cadê aquele verbo? A gente tem verbos, eu não estou achando que eu tinha visto ele antes. Mas a gente tem verbos que a gente chama de verbos irregulares. Por que irregulares? Porque quando eles mudam, eles não vão ser só um S ou um ES no final, eles podem mudar completamente. Por exemplo, o verbo to have, que é o verbo ter, né? Então a gente tem essa forma, to have. Se for com he, she, it, vai ficar has e não has. Tá? Então tem esses verbos que sofrem essas mudanças. Então o have vai virar has para he, she e it. Ok. Os adjetivos vêm primeiro no inglês. Então, Billy is a good boy. Ele é um bom menino, ele é um menino bom, né? Em português a gente pode mudar, pode falar menino bom, bom menino. Várias vezes a gente não tem como mudar. Por exemplo, uma rosa vermelha. A red rose. Uma rosa. Então, os adjetivos no inglês, né? Os adjetivos são o quê? São características, pode ser coisa boa, pode ser coisa ruim. São características. A red rose, uma rosa vermelha. Então, o vermelho é uma característica da rosa, né? Da flor, no caso. Então, no inglês a gente tem isso. E a pronúncia aqui de uma palavra que muita gente pronuncia errado, que é essa palavra aqui, ó, says. Muita gente fala seis, mas não é seis, é says, says, ok? Tá tranquilo aí? Estão conseguindo entender? Ficou alguma dúvida desse texto? Tranquilo? Beleza.
Então vamos lá para o diálogo. E a gente vai ter uma conversa, tá? Bem simples essa conversa, mas a gente pode tirar algumas coisas daqui. Da mesma forma, eu vou ler aqui bem rápido e aí depois a gente vai ver a tradução. E depois eu vou explicar. Tem a pessoa A e a pessoa B. Então vamos começar aqui. Why did you fall asleep in class today? I stayed up late playing Farmville. What is that? A game on Facebook. You play too many games. You should play more. You should play with me sometime. No way, I don't want to. Why don't you? I don't want to be a zombie. What's a zombie? What you become if you play too many games. I guess I should play less often. Aqui tem muita pronúncia aqui, tá? Que eu vou focar na hora da explicação. E aqui a gente tem a tradução. Então, por que você dormiu durante a aula hoje? Why did you fall asleep in class today? Lembrando, tá, galera? Aqui não está sendo uma tradução literal, então vai ser no sentido do que a frase está falando, ok? Então, fall asleep, por exemplo, seria cair no sono. Aqui na tradução tá dormiu, mas né, tem ali o mesmo sentido. Fiquei acordado até tarde jogando Farmville. I stayed up late playing Farmville. O que é isso? What is that? Um jogo no Facebook. Um jogo do Facebook. A game on Facebook. Você joga jogos demais. You play too many games. Você devia jogar comigo um dia desses. You should play with me sometime. De jeito nenhum, eu não quero jogar. No way, I don't want to. Aqui é uma coisa que eu vou explicar também, ó. Aqui a gente não tem o jogar, né? I don't want to play. Ele terminou aqui só com I don't want to. Por que não? Why don't you? Eu não quero ser um zumbi. I don't want to be a zombie. O que é um zumbi? What's a zombie? É o que você vira se jogar jogos demais. What you become if you play too many games. Acho que eu devia jogar menos frequentemente. I guess I should play less often. Ok. Primeira coisa aqui, o que a gente pode ver? Como que eu faço perguntas em inglês, né? Então aqui a gente tem a pergunta Why did you fall asleep in class today? Aqui a gente tem a pergunta com o why, que significa por quê. Por quê? Só que tem uma outra mudança aqui, que é o did vindo antes do you, né? A gente viu que, por exemplo, se eu for falar você não, you don't, né? Você não caiu no sono, você não cai no sono, you don't fall asleep. O did é o passado do do, então essa pergunta inteira aqui está no passado. Por que você dormiu durante a aula? E daí quando a gente faz uma pergunta, esse verbo auxiliar aqui, né, que no caso é o do, só que no passado, ele vai vir antes do you. Ele vai vir antes do sujeito. O que é um sujeito? É a pessoa, é a coisa, é o animal que está sofrendo ou que está fazendo alguma ação. Ok? Então aqui o did vem antes. E quando a gente faz uma pergunta com o why, o where, que significa onde, o what, que significa o que ou qual. Então essas palavras vão vir, a primeira coisa da frase vai ser elas. Então, por que você dormiu? Why did you fall asleep? Ok? É asleep mesmo. É dessa forma aqui que está escrito. A sleep seria um sono, alguma coisa do tipo, tá? Assim, cair, que fall asleep, né, seria cair no sono, beleza? Ok. I stayed up,
late playing Farmville. Ó, eu fiquei acordado até tarde jogando Farmville. Muita gente tem dúvida em como que eu faço esse ando do jogando, né? Em inglês a gente vai usar o ing. Em português a gente tem endo, indo, ando, né? Por exemplo, fazendo, dormindo, jogando. Então, sempre que tiver esses indo, endo, ando em português, vai ser ing no inglês. É bem mais simples. Sempre vai ser com ing no final. Tem também, basicamente as mesmas regras que mudam lá para mudança da terceira pessoa do singular, com he, she, it, né, que os verbos mudam. Então, é basicamente as mesmas regras para colocar o ing, ok? What is that? O que é isso? What is that? Na verdade, aqui, a tradução mais certa seria o que é aquilo, né? Se a gente fosse traduzir ao pé da letra. Mas o that, eles às vezes até podem usar como isso, tá? Por exemplo, nessa situação aqui, quando você acabou de falar alguma coisa, é bem comum eles falarem what is that, em vez de what is this, tá? Então, quando você acabou de falar alguma coisa, aqui a pessoa acabou de falar que estava jogando Farmville. A pessoa não sabia o que, que era Farmville e perguntou what is that? Poderia ter falado também what is this? Poderia, tranquilo, não tem problema, ok? A game on Facebook. Por que, que aqui a gente tem o on? Por que, que não é o in ou at? Porque o Facebook, a gente sempre vai ver ele em uma tela, certo? Vamos levar esse pensamento agora. Sempre que eu vou ver alguma coisa numa tela, então aqui pode ser ou no celular, ou no notebook, no computador. Então, quando a gente vê algo na tela, vai ser on. É uma regra geral, tá? Pode ter exceções? Pode ter exceções. Mas, como regra geral, se está na tela, a gente vai usar o on. Sim, Isabelle, o vídeo ele vai ficar salvo pelo menos por 24 horas. A gente ainda não sabe se vai manter ele, né, ativo depois desse período, mas por pelo menos um dia ali ou dois ele vai ficar no ar, sim. A diferença entre a e o one. Tá, então assim, o one a gente vai usar quando o principal ali da frase é o número, tá? Então a gente vai usar daí o one. Quando eu estou falando, eu quero. Tipo, você está falando ali normal. Não está dando enfoque no número em si. Então você vai usar o a. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui nesse diálogo. Aqui, ó. What's a zombie? O que é um zumbi? Então aqui está sendo de uma forma geral, né? Tanto que o a gente chama a ou a, posso falar a também. What's a zombie? Ele é chamado de artigo. Ele é um artigo indefinido. Por que indefinido? Porque não está sendo definido o que é aquilo. Né? Então, o que é um zumbi? Né? É uma forma geral de você perguntar. Você não está definindo qual zumbi. É um zumbi de forma geral. Então, quando é nesse caso, né, nessa forma, a gente vai usar o a ou a. Opa. E quando seria, você estiver focando em um número, né, no número 1, aí vai usar o one. E talvez você veja a hundred. A hundred seria 100. Você pode ver também 100, que é a mesma coisa. A hundred, 100. Nesse caso aqui, ambas as formas vão estar focando no número, né? Porque você vai estar falando 100. Mas as duas formas estão corretas. Agora, se for 101, você não vai falar 100 and a. Vai falar 101. 100. 101. Ok? Então, nesses casos aqui, sempre vai ser o one.
Conseguiu entender, Fernanda? Das duas formas, Isabelle. Aqui, por exemplo, nessa forma aqui, ó, eu posso falar what's a zombie, e também posso falar what's a zombie. Não tem uma regra quanto a isso. É mais comum você ver o what's a zombie, porque ele encaixa melhor, né? Muitas vezes ele vai encaixar melhor ali quando você está falando rápido do que o what's a zombie. Mas conforme você lembrar ali na hora também, se falar se falar a, não tem problema. Isso aí, Fernanda. Basicamente é isso aí. Tá, vamos lá. O que mais que temos aqui? You play too many games. Lembrem bastante desse to, tá? Qual que é a diferença? Na verdade, não dá nem para explicar muito bem a diferença desse to com dois os e do to com um o só. Porque esse to sempre vai ser no sentido de algo demais, algo que você está fazendo muito. Então, sempre vai ser assim. Too many games, muitos jogos, né? Esse to aqui você vai ver em várias formas, em vários sentidos diferentes. Por exemplo, se você está falando em um verbo, to walk, ele vai aparecer ali no to, mas ele não vai ter uma tradução. Você pode ver também com o sentido de para, que aí também, para caminhar, para andar, também pode ser to walk. Como que eu vou saber o que está falando? Pelo contexto, tá? Então tem muita coisa no inglês que vocês vão entender pelo contexto mesmo que a pessoa está falando. What's the difference between stay and remain? Ok. Bom, a diferença ela é na própria tradução. Peraí que eu abri um negócio aqui sem querer. Na própria tradução, tá? Então, stay significa ficar e remain significa permanecer, tá? O stay, acho que até eu consigo explicar uma diferença aqui. O stay nem sempre você já vai estar, né, naquilo. Por exemplo, eu posso falar stay quiet, fique quieto, stay quiet. Você não necessariamente tem que estar quieto para eu poder falar stay quiet. Agora, se eu falar remain quiet, que daí eu vou estar falando permaneça calado. Então, eu já vou estar calado, né? E vou estar falando para continuar, para permanecer ali calado, ok? Então, stay significa ficar e remain, permanecer. Na verdade, teria o to aqui, tá? To stay, to remain. Sempre tenham esse hábito. Quando a gente vai falar de um verbo que a gente chama no infinitivo, o que é infinitivo? É quando tem esse ar, esse er, o ir, por exemplo, de dormir, né? To sleep, dormir. Então, sempre que tiver esse final, ar, er, ir, significa que o verbo está no infinitivo. Então, no inglês, ele vai ter esse to aqui. Acostumem com isso porque vai facilitar bastante algumas explicações, tá? Por exemplo, se eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar. I want to speak. Ó, falar, né, tá no infinitivo. Então, I want to speak. Ó, isso aqui tá no infinitivo. Beleza? Então, sempre acostumem quando falar um verbo no infinitivo colocar o to. Oh, obrigado, Fernando.
Que bom que você tá gostando. E tu também, Tarcísio. Isso aí. Beleza? Vamos ver o que mais tem aqui. Deixa eu apagar isso. You should play with me sometime. Ah, aqui é uma coisa interessante para explicar para vocês, tá? Esse sometime. A gente tem sometime. A gente tem sometime. Qual que é a diferença disso? Sometime junto é uma hora dessas, tá? Não tem uma tradução literal aqui, mas seria uma hora dessas, uma hora dessas, uma hora dessas. Vamos ver como traduziu aqui. You should play with me sometime. Um dia desses, aqui o time, né, de tempo, ele não tem um tempo certo, por exemplo, someday, né, que traduziu como um dia. Eu poderia falar uma hora dessas, uma semana dessas, enfim. Sometime, uma hora dessas, que a gente usa mais no Brasil, ou um dia desses. E o sometime separado seria no sentido de um tempo, tá? Por exemplo, I need some time. Eu preciso de um tempo. Tá? Aqui é bem mais straightforward, né? É bem mais direto o negócio. Então, sometime, um tempo. Preciso de um tempo. Deixa eu colocar carregar aqui. I guess I should play less often. Ah, aqui, ó. Essa pronúncia aqui, ó. Often. Vocês vão ver often e vão ver often. As duas pronúncias estão certas, tá? Não tem erro em nenhuma delas. O often, forçando mais esse T aqui, né? Fazendo com que ele apareça, geralmente vocês vão ver mais na pronúncia britânica, que é lá da Inglaterra, enfim, né? Daquela lá da Europa. Então, aquele inglês, ele puxa mais o T. Então, em várias situações. E o often é uma delas. Então, tenho often e often. Got it? I too. Ok, Isabelle, quando a gente vai falar eu também, a gente fala me too, tá? Me too. Deixa eu até escrever aqui. Me too. Why don't you? Ó, aqui também, ó. Mesmo caso do why did you fall asleep, a gente tem why don't you? Então, o que está acontecendo aqui? O do, né? O do a gente usa com o you. Ele está aqui na frente porque eu estou fazendo uma pergunta. Ele está negativo, né? Então, porque tem esse don't, esse NT aqui. Poderia ser I do not. Why do not you? Também contraído. Why don't you? E o why, né, aqui na frente de tudo, sendo o porquê. E aqui com o what. E essa frase aqui, ela tá no futuro, tá? What you become. Inclusive, outra pronúncia. No inglês, né, quando você está falando com um nativo, muitas vezes ele não vai falar palavra por palavra separado. What you will become. Ele vai juntar tudo, então vai ficar what you become, what you become. Esse you é o you will. What you will become. Mas eles contraem para what you become. Ok? What you become if you play too many games. E se eu quisesse fazer uma pergunta aqui, né? Por exemplo, o que você vai virar, o que você vai se tornar se você jogar muitos jogos? Esse will viria aqui para frente, tá? Porque o will, ele também é um verbo auxiliar, tá? Só que daí ele é do futuro. Então a gente vai usar o will
para falar do futuro. E daí aqui teria um ponto de interrogação. What will you become if you play too many games? O que você vai se tornar se jogar muitos jogos? Ok? E daí, como não estava na forma de pergunta, what you become? O become, né, que é o se tornar alguma coisa. No problem, Isabella. I guess I should play less often. I guess, eu acho, tá? Eu acho. I should, eu deveria. Muita gente tem diferença também tem dúvida entre a diferença de should e would. O should é deveria. O would é somente, digamos que ele é somente o ia, tá? Só que lá junto com o verbo. Por exemplo, I would play. Eu jogaria. Eu jogaria. I should. Inclusive, errei uma coisa aqui. O I sempre vai ser maiúsculo, tá? Independente se está no meio de uma frase ou no início, sempre o I vai ser maiúsculo. I would play, I should play. Eu deveria jogar. E muita gente também tem dúvida com a diferença de should e must. Porque must também é dever. Qual que é a diferença então? O should é no sentido de sugestão. Você está sugerindo alguma coisa. You should play. I should play. Eu deveria jogar. Então, é uma sugestão, não é um dever mesmo, uma coisa fixa. I must play. I must play. Eu devo jogar. Então, aqui seria no sentido de eu preciso. Opa! Eu tenho que jogar, tá? Então essa é a diferença de should e must. Diferença de don't seria a diferença de don't e de do not, Fernanda? I need some time to resting. Na verdade seria, sei lá, pode ser que essa forma também esteja correta, tá, Gilberto? Mas me parece assim que o mais certo seria I need some time to rest, tá? Então daí não teria o ing nesse caso aqui. E sometime I will check it. Uma hora dessas eu vou dar uma olhada nisso. Ok, aparentemente está certo também, mas acredito que o mais comum é o sometime indo no final. Por exemplo, I will check it sometime. Eu vou dar uma olhada nisso uma hora dessas. Mas não me parece também que está errado dessa forma aqui não, com o sometime na frente. Eu poderia... Ah, tá. Eu poderia falar, por exemplo... I need some time resting. Aí sim. I need some time resting. I need some time to rest. Aí a gente tem essas duas formas. Aqui, I need some time to rest. Eu preciso de um tempo para descansar.
E aqui, I need some time resting seria mais, eu preciso de um tempo descansando, com esse ando, né, no final. Beleza? Bom, a explicação aqui dos diálogos e dos textos terminou, tá, galera? Então, deu já praticamente 50 minutos de live. Se vocês tiverem, vou abrir agora para perguntas, tá? Então, se tiverem alguma pergunta. Ah, tá. Fernanda, yes. Tá. A diferença entre don't e o do not é que o don't, ele tá só contraindo. Na frase não vai ter diferença, tá? É mais comum você ver do not sendo usado em situações mais formais, que exijam algo mais formal. Mas as duas formas estão certas e significam a mesma coisa. Letras mudas. Boa dúvida, Tarcísio. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Ah, tá. Eu esqueci de falar de uma pronúncia aqui, ó. Que é essa aqui. Quando a gente está falando devagar, né? Why did you? Quando a gente fala rápido, why did you? Ou why you? Tá? Tem essas duas formas assim mais rápidas que eles usam. Did you e you. Beleza? Tá, vamos ver se tem alguma letra muda aqui. Ó, aqui mesmo a gente tem uma, né? Que quando a gente está no inglês americano é comum sumir esse T. Então ficaria often. Vamos ver se tem mais alguma. Pera, eu tenho uma lista aqui, deixa eu pegar uma lista. Tá. Então aqui a gente tem, eu vou escrever, tá? As palavras que são mais comuns de a gente ver sendo usado. Vou escrever aqui embaixo. Então a gente tem, por exemplo, a palavra sign, que é de assinar. Esse G, ele é mudo, tá? Então aqui vai ser o G, opa, é o G que vai ser mudo, sign. A gente tem o K, ele tem várias situações que ele é mudo. Sempre no início de uma palavra, ele vai ser mudo. Por exemplo, na palavra knight, que significa cavaleiro. Então, knight, cavaleiro. É a mesma pronúncia da palavra night, de noite, tá? Por quê? Porque esse K, ele é mudo. E a gente não pronuncia ele. Então, é a mesma coisa. Night, de cavaleiro, e night, de noite. Por exemplo, a frase um cavaleiro andando no seu cavalo durante a noite. A knight riding on his horse during the night. A knight riding on his horse during the night. Esse night, mesma pronúncia. Ah tá, a pronúncia do the. Esse the, ele coloca, tá? Eu costumo explicar esse TH de uma forma um pouquinho diferente do que as outras pessoas. Tá? Normalmente você vai ver colocar
a língua no meio do dente. The. Tá certo, tá? Beleza. Várias vezes você vai colocar ali no meio do dente. Algumas vezes, quando você está falando muito rápido e lá no meio da frase aparece um TH, pode ser que não fique muito prático, né? Entre aspas, você colocar a língua no meio do dente. Então, o que eu faço é colocar a língua atrás do dente e forçar. Por exemplo, the. Então, praticamente não aparece a minha língua. The e the. É o mesmo som, beleza? Você pode ver também, às vezes, sendo pronunciado com the. The, opa, the, the. Tem mais um som de Z. The e the. Quando que pronuncia de cada forma? Não tem regra, tá? Vai depender da frase ali que você está falando. É a mesma coisa que o A e o EI. Então, depende do que você está falando ali. Pode ser que você se sinta mais confortável pronunciando the e pode ser que seja mais confortável para ti pronunciar the. Qual que é o mais comum aparecer? É o the. Esse aqui. Outras palavras que têm letras mudas. Essa aqui é boa. Músculo. Como que eu pronuncio isso aqui? Não é muscle, não é muscle. A gente não pronuncia esse C aqui. Então ficaria muscle, muscle. Músculo, muscle. Várias palavras que tenham o B no final. Por exemplo, a palavra climb, que é de escalar. Climb. Qual mais aqui? Deixa eu ver. Bomb, de bomba. Bomb. Então, esse B aqui a gente não pronuncia. Beleza? Climb, bomb. Duas palavras subtle, seria de sutil, subtle, e debt, seria uma dívida, por exemplo, e dúvida, doubt. Aqui a gente não pronuncia esses Bs aqui também, tá? Ficaria subtle, subtle, that, esquece o B, that, e doubt, doubt. Esquece o B aqui também. Tá? Tem várias outras palavras. Eu estou fazendo vídeos direto lá no Instagram, tá? Então sigam lá. Arroba o mundo celular. Então sigam lá no Instagram que direto a gente está postando vídeo lá. E vários desses vídeos são com essas letras mudas, tá? Beleza, Tarcísio? E para vocês também, todo mundo aí. Ok? Então, por hoje é isso, tá, galera? E no domingo que vem a gente vai fazer outra live. You're welcome, Tarcísio. No domingo que vem, outra live, à mesma hora, às 20 horas, 8 horas da noite. E não se esqueçam, tá? Entrem lá no Telegram, o link tá aqui na descrição. Então deem uma olhada lá, entrem para ficar sabendo das próximas que vão ter. A gente sempre vai mandar o link lá com mais antecedência. Beleza? Até mais, galera. See you. Your name is Ragnarok.
Okay. See you next time, man.